Coparticipação, oportunidade ou armadilha? Vale a pena? Faz sentido? É uma ideia inteligente? Muitos clientes estão tendo uma redução que é muito significativa quando a gente coloca o fator preço, mas é uma ideia que faz sentido para todo usuário de plano de saúde? Fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou te dizer exatamente se faria sentido para o seu cenário. Vamos lá, coparticipação. Como que funciona? O que seria a coparticipação? A coparticipação é como se fosse uma participação que o usuário de plano de saúde paga para a utilização de um plano além da mensalidade. Vou dar um exemplo hipotético aqui para você. Tem um plano com coparticipação na modalidade, de coparticipação total, e essa modalidade de coparticipação total a gente tem coparticipação para todos os tipos de procedimento. Consulta, exame, internação, cirurgia. Vou lá numa consulta e essa consulta ela tem um valor de coparticipação pelo meu plano de saúde de 30% ou 40%. E aí vamos supor, hipoteticamente, que essa coparticipação, o valor seria de aproximadamente R$500. Se eu tenho uma coparticipação de 30%, o valor em cima desses R$500 seria de R$150. Mas como toda coparticipação tem um teto de cobrança por usuário, se eu tiver um teto de cobrança de R$50, por exemplo, e a coparticipação nesses 30% fosse de R$150, o que aconteceria? Independente do valor que ficaria nesse percentual, a gente só pagaria o teto daquele procedimento. Então, de forma simples aqui, o que a gente pode dizer de coparticipação? Que coparticipação é uma taxa adicional para utilização de algum procedimento naquele plano de saúde. Os modelos de coparticipação. Aqui eu dei o exemplo de coparticipação total, mas a gente tem mais de um cenário. Hoje a gente tem os modelos com coparticipação total, uma coparticipação parcial e o plano sem coparticipação. Aqui não tem nem muito o que explicar aqui. A própria nomenclatura ela vai dizer o que é cada um deles. Ou seja, se eu já te dei um exemplo ali de coparticipação, de como que funciona, que eu acho que foi uma boa analogia que você provavelmente vai ter entendido mais ou menos como que funciona. O plano sem coparticipação é o plano que você não teria custo adicional por nenhuma utilização. Você só paga o valor da mensalidade. É um valor fixo mensal. Coparticipação total. Eu não vou abordar muito em relação aos valores de coparticipação, porque é uma variável que realmente não dá para a gente mensurar, porque tem uma diferença em relação às operadoras, cada operadora ela vai ter uma condição, um valor diferente, até mesmo dentro dessas operadoras, o valor das categorias eles vão ser diferentes. Vou dar um exemplo de uma operadora que ela tem diversas categorias, desde a mais básica até a mais top. Então, o hospital que vai pegar na mais top, os procedimentos são exatamente a mesma coisa, tá? O que vai mudar é o quê? É a cobertura e a rede de hospitais e de laboratórios. Então, a categoria mais básica não vai pegar os mesmos hospitais da categoria mais top. Com isso, o que acontece? Automaticamente, o valor da categoria mais básica, por mais que seja a mesma operadora, de coparticipação para internação, por exemplo, ele vai ser menor do que na categoria mais top em um hospital de ponta para o mesmo procedimento. Então tem várias variáveis ali que não daria para a gente mensurar, por isso que eu não vou realmente abordar esse assunto, mas eu vou dar uma explicação aqui que você já vai conseguir entender. Você vai ter coparticipação, o próprio nome já diz, para todos os procedimentos, desde consulta até a parte de internação e cirurgia. Então, o nome aqui é igual à opção sem coparticipação, ele já é autoexplicativo. E aí tem uma terceira modalidade, que seria a modalidade de coparticipação parcial. O que seria realmente cobrado nessa modalidade de coparticipação parcial? Tudo que é considerado como terapia. E aqui vão entrar 5 especialidades, tá? Terapia, vai entrar psicólogo, fono, nutricionista, fisioterapia e terapia ocupacional. Todos os outros procedimentos que não se encaixam nas especialidades que eu acabei de mencionar aqui, a gente não teria coparticipação. Ou seja, consulta, exame, internação, cirurgia, você não teria coparticipação para nada disso, exceto
essa ponta aqui de terapia, que são essas 5 especialidades. Aqui a gente já tem ali uma noção, uma base dos modelos que existem hoje para comercialização, e aí a gente vai pular aqui para as perguntinhas. Como funciona? A gente já matou essa questão, acho que todo mundo já conseguiu entender. Se vale a pena, os modelos de coparticipação também já batia. Agora, a terceira questão é se realmente vale a pena. E aí, isso é um caso individual, como qualquer análise de plano de saúde. Cada pessoa vai ter uma receita de bolo diferente. Essa pergunta aqui, se vale a pena ou não, se faz sentido ou não, depende. Para algumas pessoas, costuma fazer muito sentido, tá? Mas para algumas pessoas não faz tanto sentido. E vocês vão entender o porquê. Por exemplo, eu, Leonardo, tenho plano de saúde, mas eu não costumo utilizar tanto. Normalmente, eu falo por mim, né? Homem não costuma a fazer muitas consultas, exames e acompanhamento. Mulher normalmente faz mais, então a minha esposa utiliza muito. E aí a gente já está fazendo uma análise individualizada, tá? A minha apólice, eu e a minha esposa. A utilização e a frequência da utilização de nós dois é diferente. Inclusive hoje eu fui fazer um exame, mas é o primeiro exame que eu faço esse ano, entendeu? A gente já está em julho de 2026. Ou seja, eu usei o plano de saúde uma vez. A minha esposa só em um dia ela fez 16 exames, ou seja, ela pagaria o custo de coparticipação para 16 exames. Então, no nosso caso, para a utilização dela já não faria sentido, mas para mim a utilização faria sentido. E aí o que vocês devem investigar? Olhando ali o histórico de utilização, qual é a frequência da utilização, da composição familiar de vocês? Porque quando a gente está fazendo uma análise da posse de um plano de saúde empresarial, a gente não pode só olhar de forma individualizada, igual eu olharia ali para a minha ponta de utilização, porque senão a gente vai acabar cometendo erro e tomando prejuízo. Porque, como eu te falei, faz sentido, mas não para todo mundo. No caso da minha esposa, como ela utiliza muito, o custo da coparticipação dela para todos os procedimentos ia fazer com que a minha mensalidade ficasse cara demais, até mais cara do que um plano totalmente sem coparticipação. Então, por conta disso, por uma questão matemática e de análise, para mim, faz mais sentido o modelo, não é nem sem coparticipação, que é a minha opção, é a 1000. E a 1000 não tem o modelo sem coparticipação. 2 vidas, eu só consegui realmente fazer a 1000. Meu modelo é com coparte parcial, mas mesmo assim ela não paga esses exames. Então, se vale a pena ou não, o que você precisa realmente investigar? Você vai ter que olhar para dentro da sua casa, olhar para dentro da sua apólice, da sua composição familiar e investigar a frequência da utilização de vocês. Você vai ver quantas vezes que vocês foram em hospital, em consultório, fazer exame nos últimos 6 meses. Você vai analisar, vai conversar com um bom corretor e até já puxando um gancho aqui no meio do vídeo, se você estiver precisando fazer um diagnóstico, montar um estudo para reduzir o custo do plano de saúde, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa clicar e falar direto comigo no meu WhatsApp para que a gente possa montar esse estudo para você. Mas se você estiver investigando fazer uma opção com coparticipação, você vai ter que analisar todo esse histórico de utilização, você vai ter que pegar a cotação formalizada que o teu corretor vai te enviar e se a diferença de valor for muito alta comparado com o plano sem coparticipação e a tua frequência de utilização for muito baixa, aí nesse caso vale a pena e faz muito sentido. Porque a tua redução ela vai ser muito alta. E como você não utiliza tanto, quando você precisar utilizar, você vai lá e paga o valorzinho de coparticipação que é merreca. E você consegue, na tua apólice, uma redução de 500, 800, R$1.000. Depende muito do caso. Então, quando realmente vale a pena? Quando tua frequência de utilização não é muito alta. Agora, se o histórico de utilização do caso da sua família, do teu caso, foi igual ao caso da minha esposa, que faz um batalhão de exame, que vai para um monte de consulta, não faz sentido porque na ponta do lápis, quando você for realmente pagar todos os procedimentos, todas as consultas, tudo que você tiver que fazer, automaticamente vai ficar muito mais caro do que o valor que você pagaria sem coparticipação. Então, vamos lá para a última questão que muita gente tem dúvida, que é a questão da internação. Por quê? A internação na modalidade com coparticipação total é o que mais assusta o pessoal. Às vezes faz sentido para você a opção com coparticipação, mas você acaba ficando travado por conta da internação, porque tem categorias que a internação chega até um valor de coparticipação
de R$ 500. E aí, qual é a maior objeção? Qual é a maior dúvida? Léo, beleza, se eu precisar de uma internação, se eu precisar fazer uma cirurgia, eu precisar ficar 10, 15, 20 dias internado, eu vou ter que pagar esse valor de R$ 500 multiplicado pela quantidade de dias que eu realmente tiver que ficar internado? E a resposta é não. O valor da coparticipação para a internação você paga pelo procedimento, independente da quantidade de dias que você realmente tenha que ficar internado, tá? Isso serve para internação, cirurgia, qualquer especialidade, porque é o que mais assusta o pessoal, né? Uma coparticipação de R$ 500. Ah, Léo, vou reduzir R$ 1.500 na mensalidade no meu plano, mas vou ter uma coparticipação de R$ 500 para internação, e se eu tiver que ficar um mês internado? Cara, você não vai multiplicar esse valor de R$ 500 pela quantidade de dias que você realmente tiver que ficar internado. Você só vai pagar pelo procedimento de internação, independente da quantidade de dias. Com isso, você consegue ter uma segurança maior e aí até analisar realmente se faria sentido a questão da coparticipação para o caso de vocês. Só que, sendo muito sincero, essa questão de internação a gente não costuma utilizar tanto, só em eventos esporádicos, de urgência, emergência, ou então em uma cirurgia eletiva, beleza? Então, gente, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Foi um prazer ter você até o final. E se você estiver precisando de algum diagnóstico, de reduzir ou melhorar a sua rede de atendimento, reduzir custo, ou melhorar a tua rede de atendimento, clica no link aqui embaixo, manda uma mensagem para a gente. Vai ser um prazer falar com você e poder te ajudar. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.